Olá, tudo bem? Mais um Edu Lopes Podcast. O que é bom a gente vai repetindo. Mais uma vez eu peço a vocês, vão lá, se inscrevam nos nossos canais. O Renato Simon, meu parceiro de entrevistas, hoje teve um compromisso inadiável, não pode estar comigo, mas ele mandou um abraço ao nosso convidado, que é um ilustre convidado, que é o Paulo Camargo, o maior escritor de linguagem corporal do Brasil, com 11 livros escritos e com um conteúdo incrível. E olha o tema que nós escolhemos hoje para o nosso podcast: linguagem corporal do amor. Nós vamos ter muito o que falar. Bem-vindo, Paulo Camargo. Muito obrigado por você ter arrumado mais um tempo na sua agenda. Eu sei que é exíguo de viagens, de cursos e palestras, e prestigiando o nosso público aqui do Edu Lopes Podcast e do Natação Criativa Podcast. Linguagem corporal do amor. Posso já começar a fazer uma pergunta para você, Paulo? Esteja à vontade. Antes de tudo, é um prazer estar aqui conversando com você, conversando com o seu público. Estou sempre à disposição dos amigos como vocês. Amigos especiais, diga-se de passagem. Não, Paulo, o último conteúdo nosso, que foi de linguagem corporal, e você estendeu uma série de outros conteúdos que seguiam na mesma linha. Nossa, foi enriquecedor. O nosso público está absorvendo esse conteúdo. Inclusive, já adiantando a vocês, eu pedi para o Paulo, nós vamos dividir em capítulos para você poder também ouvir no Spotify, assistir nos seus intervalos de tempo de corporativo, almoço, trabalho, em casa, porque o conteúdo é muito rico. Imagine, 11 livros o Paulo escreveu, não é? Então ele está realmente trazendo esse conteúdo para a nossa plataforma e para o nosso podcast, que está sendo enriquecedor. A primeira pergunta que eu vou te fazer, Paulo, aqui: o amor é química? Melhor dizendo, qual a química do amor? Exatamente, é uma pergunta muito complexa, porque na realidade o amor envolve vários fatores. Envolve características da personalidade, envolve o temperamento, o caráter, a criação, pai, mãe, irmãos, o ambiente que ele vive, mas o amor tem sim uma dose de química que ocorre no nosso cérebro. E tem uma autora americana, doutora Fisher, que ela diz o seguinte: o amor é a pior droga que existe. Por que o amor é a pior droga que existe? Porque os mecanismos do amor são os mesmos das piores drogas. É verdade isso, Paulo? Explica melhor para o nosso público. Entendeu? Porque quando você está viciado, por exemplo, em cocaína, em drogas, vamos dizer assim, pesada, o cérebro, vamos simplificar aqui, né? O cérebro age de uma maneira. Tá. Quando você está apaixonado, o cérebro age da mesma maneira. Porque, veja só, quando você usa uma droga, ele vai produzir dopamina no cérebro. Essa dopamina é um hormônio que vai fazer você se sentir euforia, vai se sentir bem, O que acontece? Você vai querer sempre mais. Quando você está apaixonado, o cérebro produz dopamina automaticamente, entre outras substâncias. E aí, então, cai aquela intensidade no cérebro, e por isso que as pessoas morrem. Matar por amor para mim não existe, né? Mas matam por estarem apaixonados e morrem por amor. Morrer por amor é mais fácil. Nossa, então o amor, olha só que interessante. Por isso que eu acho que o Paulo é uma pessoa incrível. O amor também é um processo, não é o amor que nós simbolizamos, né? A gente está falando de paixão. A paixão e amor entram no mesmo case? O primeiro sentimento não é paixão? Não, na verdade... A química é paixão? A química é paixão. Vamos simplificar. A paixão se divide, entre parênteses, em 3 estágios. O primeiro estágio é testosterona e estrogênio. Testosterona no homem e estrogênio na mulher. Sendo que a mulher também produz testosterona. Os ovários femininos produzem testosterona. Pouca, mas produzem. Essa combinação de estrogênio com testosterona, vai sair estrelinha, porque vem a luxúria. Os corpos querem se encontrar.
Depois vem a segunda fase da paixão, que é o quê? É aquele ajuntamento, é aquele apego. Aí vai aparecer, vejam só, nós já temos testosterona, estrogênio, vai aparecer a dopamina que dá a euforia, a adrenalina que faz bater o coração e a serotonina que deixa você insano. Isso. Meu Deus, como eu admiro. Por isso que essa paixão, a gente diz que é o que tudo que você falou, a paixão mata, ela cria uma obsessão, uma dependência, é um processo químico. É um processo químico do organismo. Semelhante à droga. E nós temos a parte do cérebro córtex pré-frontal. No adolescente ele não está totalmente desenvolvido, ele vai chegar ao seu desenvolvimento, depende, variando lá pelos 21, 22, no início da primeira idade adulta. Então, só para tentar não perder uma ideia que você me falou aqui, o adolescente, o processo da paixão, essa química e essa parte hormonal do adolescente, ela reage diferente de quem já está pronto? Isso? Parecido, vamos dizer mas o adolescente ele ainda não tem o córtex pré-frontal que media nossas funções cognitivas, certo? Como ele não tem isso desenvolvido, a hora que cai essa bacia das almas de hormônios, ele não sabe trabalhar com isso. Então ele tem euforia, ele na segunda fase da paixão ele não dorme, não come, entendeu? O adolescente fica com aquela cara de bobo, apaixonado, porque ele não sabe manejar com essa quantidade de química, essa quantidade de hormônios. Quanto tempo dura isso, Paulo? Olha, quanto tempo dura uma paixão? Excelente pergunta. Normalmente, nesses termos, a natureza é perfeita. O pessoal calcula aí em torno de 2 anos, mais ou menos. Por que 2 anos? Imagine só, Edu, se eu e você nós nos apaixonássemos como adolescente. A humanidade seria totalmente... É verdade, então, o adolescente ele tem esse processo de paixão e dificilmente dá continuidade, né? Você vai se apaixonar várias vezes na vida. Várias vezes, é verdade. Mas não naquela turbulência... Não naquela intensidade nesse processo hormonal. Da adolescência. E aí você vai para a terceira fase da paixão, que é o apego. O apego, nós vamos gerar a ocitocina, que entre parênteses é o hormônio do abraço, o hormônio que aparece no orgasmo, no leite materno, no parto, que cria vínculos, entendeu? Então, esse é o amor? Não, é a ocitocina. Sim, mas o apego seria o amor, não? Aí o apego continua na fase da paixão, mas aí é a terceira fase que você está se apegando à pessoa. Porque a ocitocina faz com que as pessoas se aproximem mais, é o hormônio da amizade, do abraço, etc. E aparece um outro... E a ocitocina tem uma característica, ela é ao mesmo tempo neurotransmissor e ao mesmo tempo hormônio. Não se sabe exatamente... Isso tudo é pesquisado, é tudo científico, Paulo? Tudo científico. E ainda aparece a vasopressina. A vasopressina é que dá o relacionamento a longo prazo. No adolescente aparece um pouco menos de vasopressina, por isso que o adolescente se apaixona 1, 2, 3, 400 Agora, vezes. Paulo, então, e trazendo ainda nesse processo química, né? A minha pergunta é o seguinte: então é natural que os casais percam essa química no decorrer do tempo? O grande quê do amor é o seguinte: se você não souber trabalhar com isso, ele vai se diluindo ao longo do tempo. A química acaba? A química acaba. O pessoal pode dizer que a química do amor acabou, mas existem casais que sabem renovar isso e levam a vida inteira. Você vê, eu já vi, é comum. Conhecemos, sim, pessoas que estão casadas há 60 anos e ainda estão se agarrando, se beijando, etc. Mas é mais difícil. É mais difícil, mas veja só, o grande que existem técnicas fáceis de você manter a ocitocina. Pode contar pra gente aqui? Claro, a primeira fase, a ocitocina, tem um doutor, um cientista americano, ele chamado doutor ocitocina.
Doutor Ocitocina. Porque ele pesquisa a ocitocina desde... Então, inclusive, já esteve várias vezes aqui no Brasil. No Brasil. O doutor Ocitocina, ele diz o seguinte, ele pega, por exemplo, pega o seu gato e tira o sangue e vê a ocitocina. Você vai lá no seu gato, faz um carinho no gato, ele tira o sangue, a ocitocina está maior. Uma das características da ocitocina é o toque. Toque o seu companheiro. Tocar o companheiro, tocar um aperto de mão gera ocitocina. Olhar para uma criança, um bebê, tudo, olhar, sorrir para o outro, gera ocitocina. Ele fez uma experiência nos Estados Unidos, lá é diferente do Brasil. Quem ganha na loteria aparece o nome, aqui ninguém sabe. É verdade. É o Conceição, ninguém sabe, ninguém viu. Ele fez uma experiência sensacional. Ele pegou algumas pessoas que ganharam na loteria. Tá. E retirava o sangue dessas pessoas. Do momento que ganhou na loteria, retirava o sangue e media a ocitocina. Tinha um pico de ocitocina altíssimo. 12 meses depois, o pico de ocitocina estava... Lá embaixo. Lá embaixo, que eram os mesmos de antes, que eles já tinham tabulado. Era o mesmo de antes. Por quê, Paulo? Porque aquela euforia, dopamina, subiu, ocitocina. Tô bem. Pleno. E depois de um ano, ganhou na loteria. Não se renovou. Não se renovou. Quer dizer, esse encantamento, essa oportunidade, as relações e tal. Nada. Teve um... Aí ele pegou senhorinhas que tomavam café uma vez por semana. Um grupo começou uma vez por semana se reunir, tomavam café, ficavam 2 horas batendo papo. E começou a medir a ocitocina. Um ano depois, o pico de ocitocina dessas senhorinhas era o mesmo dos caras do primeiro mês que ganhou na loteria. Ou seja, se você tomar café com os amigos, você vai te gerar felicidade, prazer no mesmo nível que você ganhou. No mesmo nível que você ganhou na loteria. Embora você vai dizer que preferia ganhar na loteria, né? Mas a felicidade não é só dinheiro, né? Ô Paulo, ainda nesse processo de química, eu tenho certeza que o nosso público aqui vai concordar. Muitas vezes, quando você é jovem ou independente de outras situações, você encontra pessoas no seu caminho que você sente aquela química num toque. Uns falam que é sex appeal, outros criam algumas outras situações. Então, essa química é tudo hormonal. Então, eu tenho a mesma química, eu senti uma química por aquela pessoa que eu nunca vi na vida. Eu já vi centenas e milhares de pessoas, nunca senti nada, mas aquela pessoa específica, eu tive uma química. O meu corpo se comportou de uma forma diferente. Desculpa a expressão, aquele tesão que surge inexplicável. Aí tem milhões de explicações. Porque é o seguinte, vamos lá, a gente não podemos ser machista nem feminista. É isso, pelo amor de Deus, nada a ver. Hoje você tem que tomar muito cuidado, porque se você fala qualquer coisa, já é machista ou feminista. Não. O que acontece é quando você encontra uma mulher, ou uma mulher encontra o homem, ela vai olhar, primeiramente, ela olha e tem uma impressão que ela trouxe do pai, mãe, irmãos, de uma vivência que ela teve, Sim. etc. E aquilo vai acionar mecanismos nos cérebros no qual ela vai gostar ou não. Porque o reconhecimento facial, a primeira coisa que diz, milhões de anos de evolução, amigo ou inimigo. Você olha uma pessoa, o reconhecimento facial diz amigo ou inimigo. Por isso que vê aquelas caras de filme, você já... Se eu for uma cara agradável, que você já tem a familiaridade, você tem uma empatia com aquela pessoa. Tem uma empatia com aquela pessoa. E o corpo feminino foi feito, vamos dizer assim, para atrair o homem. Sem gênero, sem nada. Deixando até claro, né, que hoje a gente respeita muito todas as relações, né? Sim. A gente fala, quando o público tem que entender, a gente está falando numa forma generalista aqui e não excluindo nenhum, por exemplo, as relações homoafetivas.
né? Do mesmo sexo, mas esse processo também dessas relações homoafetivas, o comportamento químico é o mesmo? O comportamento químico É isso que eu quero deixar claro aqui. Então, por exemplo, as relações entre mulheres, entre homens, enfim, o processo químico do corpo, a reação é sempre a mesma que tanto homem como mulher, aí mulher com homem. Aí é uma questão puramente de escolha. Tá. É uma questão perfeito. Eu só estou falando em termos da química e hormonal dentro do indivíduo. Cada um escolhe o que quiser certo. na vida. Não, mas o processo hormonal a química é a mesma. O processo hormonal, química independente é a mesma. dos estudos que foram feitos de uma outra forma. Evidentemente que a gente... Aí, veja só, é que às vezes o pessoal não compreende. Estou trazendo polêmica, mas não. É até empolgante. Evidentemente, por exemplo, que a mulher produz testosterona. Umas mais, outras... Tá. Outras menos. Então, o homem também produz um pouquinho de estrogênio, mas... mais, entendi. Mais e menos. E aí o comportamento é diferenciado dentro desse todo que você está trazendo. Exatamente. Sendo que as mulheres são mais sensíveis às variações de hormônios. Isso aí não precisa nem diga para qualquer mulher que ela sabe que... Tá. Mesmo porque tem esse período hormonal delas, né? Uma briga no consultório no período, gera um estresse, joga... Veja só, sobre estresse, joga cortisol no corpo feminino, desregula todo o ciclo hormonal da mulher. Mas voltando ao caso, entendeu? Quando você olha para uma mulher, o corpo feminino foi feito para atrair o homem. Senão, sem ser machista, as mulheres não pintavam a ponta do dedão com o esmalte XPTO e usa na ponta do cabelo o shampoo XM345 para não dividir ponta. Então, o corpo feminino foi feito para atrair o homem. Entendeu? Todo o corpo feminino ele é feito para atrair o homem, graças a Deus. Entendeu? E aí, no momento que você olha aquele corpo, você sente o quê? O interesse. E eu faço sempre uma pergunta, porque... a gente estuda muito psicologia evolutiva. Quando você olha, quando uma mulher, eu faço para as mulheres não concordam. Qual é a parte do corpo do homem que a mulher olha quando resolve se casar com ele? Se casar? Vai se casar. Não, tudo bem. Se encantar. Casar. Quando ele resolve casar. Ter um relacionamento, ter filhos, etc. Tudo bem. Esse é o homem para minha vida. É isso que você está dizendo? Qual é a parte do corpo? Olha... Eu, sinceramente, desconheço. Quando eu falo... A mulher vai discordar. A reação... Olha, mulheres, a discórdia polêmica aqui que o Paulo está trazendo. A reação é meio esquisita. O bolso. Olha... Simbolicamente, o bolso. A condição financeira que ele tem? Ela faz o seguinte... A mulher, a hora que ela olha para o rapaz, ela olha para o bolso, é simbólico, né? Ela faz um cálculo. Esse cara tem energia física, esse cara pode me proteger, esse cara vai proteger minha prole, meus filhos, e se um dia eu faltar, ele vai tomar conta dos meus filhos. Então, e nós vamos crescer juntos. Quer dizer, quando você fala bolso, olha, mulheres, entenderam o que o Paulo falou? Mas é um bolso geral, né? Quer dizer, você geral. tem a sua condição física, que ela gostou do homem fisicamente, ela fez um apanhado. Tem um cientista americano chamado Robert Sternberg, ele criou o triângulo do amor, né? Triângulo do amor. Que é uma coisa sensacional. O triângulo do amor é o seguinte, a base do triângulo... que a mulher, que os homens dos relacionamentos feminino e masculinos, a base é status e saúde. A mulher escolhe, e os homens, na maioria das vezes, por status. Por isso que você vê homens com status maiores, não importa a beleza. O status e a saúde são importantíssimos. Para a mulher. Para o homem também. O homem também sente essa pesquisa... Porque, veja só, nós estamos na Terra, crescei-vos e multiplicai-vos. Pode parecer uma... O amor existe, eu acredito no amor, mas a parte física também fala alto. O status. Você olha no status, às vezes eu brincava com minha irmã, né? Você vai casar com um cara que tem um carro bom ou com um cara que anda a pé? Com o carro. Ela, adolescente, dizia isso. Sim. Mas se você entrar na internet aí, tem uma pegadinha que é sensacional.
o cara convida as meninas bonitas na praia ou em outros lugares, está replicado em todo mundo, até que em São Paulo replicaram. E o cara convida a menina para sair, o cara tá meio desleixado. Né? Eu já vi na internet, E perdão. a menina disse, não quero sair, não sei. Ele aperta a Ferrari, Já vi, abre verdade. aquela asa e ele vai entrar, o carro é seu e ela vai junto. Sim, como dizem os espanhóis, sem interesse. Entendeu? Mas o status é importante e a saúde é importante. Porque quando você olha para a pessoa, a mulher e o homem, vice-versa, nós podemos crescer juntos. Essa pessoa pode me defender, nós podemos procriar. O indivíduo vislumbra a longo prazo, né? Então, por exemplo, ele tem um bom corpo, ele tem um bom aspecto, ele pratica esporte, Exatamente. Ele é saudável, tecnicamente saudável. falando, tá, gente? Assim, o que o Paulo, estou trocando essa ideia e confirmando com o Paulo, tanto o homem quando vê a mulher quando vê o homem, para estabelecer uma relação contínua, duradoura. Nós estamos falando de relações saudáveis. Entendeu? Nós estamos falando de relação saudável. Não aquela relação de eu vou pegar 30 mulheres na minha vida, Sim, etc. a gente está falando família. A mulher Sim, também vai pegar claro. 30 mulheres. Não. Se quiser pegar 40, 50, problema. E nós estamos falando das relações saudáveis. Saudáveis também. A gente tem que dizer hoje politicamente entre parênteses, porque às vezes você pode ter relações com pessoas diferenciadas. Mas voltando ao assunto. Quando você olha, por exemplo, para a pele de uma mulher... Eu estou vendo aqui umas perguntas que eu pedi para mandarem para você, viu, Paulo? A pele saudável indica o quê? Boa saúde. Não por outra que hoje em dia existe um movimento na internet que é o hashtag #NoFilter. Não filtro. Por que tanto... porque os filtros... Os filtros limpam... É verdade, eles não trazem, por exemplo, nós aqui estamos sem maquiagem, sem nada, estamos aqui ao vivo, tem as rugas de expressão, o tempo que nós trazemos, enfim. Mas hoje esses recursos na área digital... É Photoshop, é filtro. Aliás, muito filtro. Aí quando você vai encontrar a pessoa... Exatamente. Não é aquela pessoa que você imaginava? Então a pele limpa, tudo isso que você tem boa saúde, transmite uma informação de boa saúde. Outra característica que as atrizes americanas usam muito, e isso é uma dica entre parênteses, né? Não sou muito de dar dicas, mas que as atrizes americanas utilizam de maneira sensacional, é testa larga. Testa larga indica, passa uma mensagem de inteligência, saúde, etc. Então, se você vai ver no Oscar, todas estão com aqui quadrado e olha só, cima. Olha, gente, preste atenção no Oscar, dica do Paulo, para você analisar. Tudo, na verdade, Paulo, que você traz para a gente é científico, é analisado, é pesquisado, são dados compatíveis, né? Não existe um achismo nessa história. Então, você disse, falamos sobre a química, que é um tema muito interessante, do estágio dessa química, da paixão, que são 3 estágios, né? Isso. Que você chega... E você citou, inclusive, só relembrando, que muito interessante, você citou, inclusive, como a gente renovar essa... Ocitocina. Ocitocina, né? Existe só uma parte aqui, outras maneiras de você gerar ocitocina. Primeiro toque, massagens no companheiro, massagens, abraços, um banho quente gera ocitocina, o casal tomar banho juntos gera ocitocina, repartir comida, quebrar o pão e dar um pedaço para o outro, dividir comida gera ocitocina, doar coisas, fazer doações para o outro gera uma quantidade de ocitocina, como eu já falei do banho quente, conversar com os amigos gera ocitocina, leite quente gera ocitocina, uma série de coisas que você pode fazer para gerar ocitocina. E uma das características melhores é doação. Existem experiências científicas sensacionais. Colocaram os alunos numa sala e colocaram filmes de guerras de morte.
E os alunos da faculdade não sabiam. Aí mandavam para outra sala, e, do outro lado do campus. E no meio do caminho tinha um cara pedindo esmola. E o cara por aquela experiência que ele participou, ele ganhava $40. Os caras, quando atravessavam, davam $2, $3. Para quem pedia, tinha uns que não davam nada. Botaram outra turma na sala de aula e passavam filmes de amor, filmes de etc. E pagavam os $40 e mandavam para outra sala. A quantidade de doação para o ator pedindo era muito maior. Doar faz bem à saúde. Então, doe coisas. Você não precisa doar milhões que nem o Bill Gates. Você pode doar você pode doar o seu tempo para a pessoa. O seu tempo, claro. Você pode doar algo abstrato. Claro. Carinho, atenção. O seu tempo, atenção, entendeu? Tenha pequenos animais em casa, tome conta dos animais, entendeu? Agradeça. Agradecer. E hoje tem um movimento que eu até exagero, gratidão, né? Mas agradeça que gera ocitocina. Eu peço sempre para fazer uma experiência tranquilo. Faça assim com as mãos. E agora olhe sua face. É um símbolo de agora, doação. Faça assim, acuse alguém. Agora, veja que aqui a face, de imediato, já causa estresse, tensão. Doe, então. Sorria. Olha que incrível. As pessoas que sorriem dizem que, para cada artigo científico que se faz, dizendo uma coisa, aparece um outro querendo contestar. Você já trouxe isso naquele nosso último encontro, né? Mas as pessoas que sorriem, a tendência é viver mais. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta dentro dessa química. E o casal que perdeu já a química e se tornou, entre aspas, só amigos, eles conseguem, depois de um processo longo sem ocitocina, reverter isso e ainda trazer a ocitocina presente e resgatar esse sentimento, mesmo depois de anos? Excelente pergunta. Nós vamos falar nos próximos blocos sobre o triângulo do Sternberg, do Robert Sternberg, das 3 pontas do triângulo, os tipos de amor. O amor romântico, entendeu? O amor romântico, a luxúria e o companheirismo. Você pode transitar entre os 3. Então, vamos fechar esse bloco. Paulo, anuncia então o nosso próximo tema do bloco. O Triângulo do Amor, do Robert Sternberg. Então não percam agora no nosso próximo bloco com o Paulo Camargo aqui no podcast do Lopes Podcast, o Triângulo do Amor com Robert Sternberg. Robert Sternberg. É isso? É isso. Muito bem, um abraço. Eu só quero um pouquinho.